paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigada por esses momentos que nós dedicamos a aprender a Sua palavra. Senhor, perdoe nossos pecados, as nossas falhas, as nossas individualidades. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os momentos que nós deveríamos ter ficado calados, mas ao contrário, deixamos a raiva, a ira, às vezes falar através de nós. Perdoa, Senhor, as escolhas que tomamos sem consultar ao Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa falta de domínio próprio, a nossa falta de mansidão. Capacita-nos, Senhor, cada dia mais para estar fazendo a Sua obra e ajuda-nos, Senhor, nesse árduo caminho de santificação. E que esses momentos, Senhor, e tudo que nós façamos seja para honrar, glorificar e louvar o Teu santo nome. E muito obrigada por tudo, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos capítulo 12, dos versículos de 41 a 44. Falaremos a respeito da oferta da viúva pobre, né? Estaremos agora encerrando nesse vídeo o capítulo 12 do livro de Marcos. Deixo para vocês como leitura complementar o livro de Lucas, no capítulo 21, dos versículos de 1 a 4. Amém? Então vamos lá. Marcos, capítulo 12, versículo 41, diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Então, nosso Senhor Jesus observando, né, aquela arca do tesouro, onde eram colocadas as ofertas à casa de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 12, no versículo 9, vai dizer assim: Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca, e fez um buraco na tampa, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor, né? Então era ali na arca do tesouro, né, que todas as ofertas, né, em dinheiro que as pessoas davam à casa do Senhor, ali eram o quê? Depositadas, né? E o Senhor Jesus estava ali observando e observou que muitos ricos depositavam o quê? Muito. Então havia muitas pessoas, né, ricas que colocavam bastante dinheiro ali naquela arca do tesouro. Versículo 42. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Amados, para contextualizar, às vezes eu falo algumas coisas que podem parecer óbvias, mas talvez para outras pessoas não seja, né? As mulheres, as viúvas, né? Elas tinham uma condição muito precária, né? Naquele tempo, uma vez que elas perdiam, né, os seus maridos, que eram os provedores de seus lares, né? Então, o provedor da casa morrendo, a viúva ficava o quê? Em necessidade. Se caso aquela viúva tivesse filhos, varões, na idade adulta, né? Esses varões, né, tinham a obrigação, né,
de sustentar as suas mães, certo? Mas se haviam viúvas que foram deixadas, né, que seus maridos morreram e tinham crianças pequenas ou que não tinham, né, parentes próximos para auxiliá-las, elas estavam o quê? Em grande necessidade. E assim tanto elas como também os órfãos, né, aqueles que perdiam os seus pais, eles se encontravam à margem, né, como as pessoas que precisavam maior de auxílio. Então, estavam em maior necessidade. E aquela mulher, uma pobre viúva, né? Pobre não no sentido de coitada, mas pobre realmente economicamente, né? Pobre viúva. Depositou o quê? 2 pequenas moedas, né? Se você vê que essa menor moeda em circulação, né? Essas moedas que ela coloca, essas 2 moedas, era o quê? A menor moeda na Palestina. Então, era como se fossem hoje o nosso 1 centavo. Não sei se ainda está em vigor, mas acho que sim, né? 1 centavo, 5 centavos, 5 centavos, né? Então, ela colocou aquelas 2 moedas de menor valor que tinha e depositou ali, né? Então, que valiam o quê? 5 réis. Pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, né? Então, ela, naquelas 2 pequenas moedas de menor valor, ela o quê? Ela depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. E nós vimos lá no versículo 41 que falou o quê? Muitos ricos depositavam muito. E se a gente parar para pensar, nossa, como que ela depositou mais se tinha um montão de ricos depositando muito dinheiro e ela colocou 2 moedas de pequeno valor? Então, amados, nós compreendemos, né, que o Senhor Jesus não estava falando de quê? De valor econômico, mas um valor muito mais importante do que o valor do dinheiro, né? Lá em Deuteronômio 24, versículo 6, vai falar assim: não se tomarão em penhor as 2 mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida, né? Então, amados, o que é mó, né? Aqui fala, não se penhoraria o quê? As 2 mós, né? O que é mó? Mó é tipo uma pedra, né? Uma pedra de moinho, que elas são utilizadas nesses moinhos para o quê? Para moer o trigo, né? Para moer, não sei, a cevada, para moer, não sei, os grãos, né? Para moer os grãos, né? Então, essas pedras, né, de moinho, elas normalmente vêm o quê? Vêm em pares, né? Vêm em pares e são utilizadas, né, para moer um grão. Aí vamos pensar no contexto da época. Se uma pessoa estava necessitada a ponto de precisar de um penhor, né? O que é o penhor? É um local que você vai, leva algo que você tem, de valor, né? Algo de valor, algo que você tem, e em troca de receber um dinheiro, né? A pessoa vai falar, ó, esse negócio que você trouxe para mim, esse moi, vale 5 reais. Tô dando um exemplo assim bem bom. E aí você deixa ela penhorado com a promessa de você ir lá pagar para pegar o seu objeto de volta. E aquela pessoa, aquele trabalhador que tudo o que tem é a sua ferramenta, né? Vamos trazer para o dia de hoje. Vamos dizer, eu trabalho com um martelo, né? Eu trabalho pregando portas e eu só tenho um martelo, mas eu preciso de dinheiro, né? E aí você vai lá penhorar esse martelo.
Aqui ele fala o quê? As duas mós, né? Nem mesmo a mó de cima, nem mesmo a mó de cima. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois penhoraria assim a vida. Por quê? Porque se aquele trabalhador, tudo que ele tem é aquela ferramenta para trabalhar e assim conseguir o seu sustento, se você só dar dinheiro a essa pessoa em troca dessas ferramentas, eu lhe pergunto, como essa pessoa vai fazer dinheiro, né, para pagar de volta aquilo que ela tomou, recuperar a sua ferramenta e voltar a continuar buscando, né, continuar trabalhando para o sustento da sua família, de si, certo? Então, se você penhorar aquilo que a pessoa usa como o sustento, essa pessoa vai o quê? Não vai ter mais nada. E assim ela não vai conseguir o quê? Continuar vivendo, continuar trabalhando para o seu sustento. Então, se alguém penhoraria as duas mós, né? Nem mesmo a mó de cima, por quê? Porque assim ia penhorar a vida, porque essa pessoa não ia ter mais nada para poder dar a ela o seu sustento. Aquela viúva pobre, amados, apesar de ser, né, estar nessa condição de pobreza, né, frágil como a viúva, certo? Ela ainda assim, o que ela fez? Ela deu aquelas duas moedinhas, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12 vai dizer: porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Então, se a gente tem a vontade logo de o quê? De ofertar ao Senhor, de ajudar, de enfim, né? Etc. Será aceito o quê? Por qualquer coisa, qualquer valor, e não segundo o que a gente tem, mas sim segundo a vontade, segundo a sinceridade que a gente demonstra, né, ao querer dar essa oferta, a depositar essa oferta. Lá no versículo 44 vai dizer: porque todos ali, o Senhor Jesus ainda falando a respeito disso, né? Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, aqueles ricos estavam depositando muito dinheiro, mas a maioria ali, todos ali estavam o quê? Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, o quê? Do que estava sobrando, né? Eu tenho, vamos dar um exemplo assim bobo. Eu ganho 10 mil reais por mês. Desses 10 mil reais por mês, as minhas contas giram em torno de 8.500, certo? Desses 8.500, eu vou guardar 500 para a emergência e vou dar 1.000 como oferta à casa de Deus. Por quê? Porque aqueles 1.000 estão te sobrando. Não porque você teve, né, o desejo de ofertar à casa de Deus. Claro, quando você oferta é porque você sentiu vontade. Mas você estava ofertando o quê? Do que lhe sobrava. Mas aquela viúva pobre, ela estava depositando o quê? Ela depositou tudo o que ela tinha, né? Todo o seu sustento, tudo que ela tinha para sobreviver, ela depositou ali, né? Na arca do tesouro, né? E nós devemos depositar o quê? Tudo na nossa vida, não estou falando de dinheiro, amados, tenham discernimento, não estou falando de dinheiro, estou falando que a gente tem que depositar tudo aos pés do Senhor Jesus. Tudo o quê? O nosso louvor, nossa adoração, reservar momentos para estar o quê? Buscando ao Senhor, aumentando nossa comunhão, entregando verdadeiramente a nossa vida a Jesus, né? Então a gente deposita o quê? Tudo de nós, não o que está sobrando. Eu tinha um compromisso para hoje, mas já que o compromisso foi cancelado, vou aproveitar e vou na igreja e ouvir um culto assim, ficar umas 2 horinhas só porque
sabe? Me dá uma paz ouvir a palavra de Deus, às vezes, né? Me dá uma paz, eu me sinto bem. Então já que hoje eu não vou fazer nada não, vou aproveitar que tá me sobrando tempo, vou lá na casa de Deus rapidinho. Faz tempo que eu não vou mesmo. Não, amados, vocês acham que essa é a posição correta de um cristão? Não, o cristão tem que ir para a casa de Deus, não porque está sobrando tempo, mas porque tem prazer a ir. Ainda que você acorde 4 horas da manhã, você vai trabalhar, aí tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filho, né? Tem que estudar, ainda que fique o dia todo ocupado, quando chega o final do dia, dá o horário do culto, você tá cansado, moído, mas você para e pensa: eu vou tomar um banho e vou para a casa de meu pai, porque eu amo estar na presença dele, eu amo poder ter a oportunidade de ouvir da palavra dele, ouvir a voz dele através da palavra entregue pelo pastor, né? Então, não o que está te sobrando, às vezes nem está te sobrando, mas você ainda assim não perde a oportunidade de entregar tudo o que você tem para Deus, certo? Mas vamos voltar aqui para o estudo de hoje, né? Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17, diz: quem, pois, tiver bens no mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus, né? Então, aquelas pessoas ricas ali, né, estavam ali depositando muito dinheiro na arca do tesouro. Mas ali, entre eles, havia uma viúva pobre, que foi ali e depositou o quê? 2 moedinhas. Observem, amados, o Senhor Jesus estava o quê? Estava atento e observando e viu o quanto ela depositou. E chamou a atenção do quê? Dos discípulos. Se as demais pessoas estivessem também observando o próximo, observando os seus irmãos, né? Observando, perguntando: ô irmão, como tá? Tá tudo bem? Graça e paz? Será que tá faltando? Desculpa perguntar, não quero ofender, mas tá tudo bem em casa? Como tá? Tá faltando alguma coisa? Você percebendo que tem um irmão mais humilde, né? Na sua igreja, você pode perguntar: tá tudo bem? Não tá faltando nada? Aí, dependendo, a pessoa fala, não, aí você, glória a Deus, aleluia, que Deus continue, né, suprindo as suas necessidades. Mas se o irmão abrir o coração e falar, não, tem faltado, você é o quê? E você tem dinheiro, você tem como ajudar, né? Eu tô falando aqui de pessoas que têm como ajudar. Não tô falando para a pessoa tirar do bolso o que não tem para ajudar, né? Tô falando aquele que verdadeiramente tem e pode ajudar, mas cerra o seu coração o quê? Fecha o seu coração, né? Não ajuda. Faz uma oração e fala, Deus vai te abençoar, vai para casa, seu estômago seja cheio de comida, mas você não tirou uma oferta para abençoar, né? Do seu bolso para abençoar aquele irmão, certo? Então, como uma pessoa que tem recurso, tem dinheiro e vê um irmão necessitado e não ajuda, fecha seu coração, como é que o amor de Deus está nessa pessoa? Não está, né, amados? Não está. Amados, eu abro uma observação aqui. Se caso você ficar com dúvida, eu coloquei algumas passagens aqui. Que em Romanos 3,28, o apóstolo Paulo vai dizer que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E lá em Tiago 2,16 fala, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O apóstolo Paulo e Tiago, eles não estão se contradizendo, uma vez que eles pregam o mesmo evangelho. Mas o apóstolo Paulo está falando de uma forma, uma fé diferente, por assim dizer. Basicamente, é que os homens da época acreditavam, como algumas pessoas ainda acreditam até hoje, que a gente vai alcançar a salvação através de obras, né? Pelo que a gente faz. Então, o que a gente faz, né, de bom nessa vida, a gente, entre aspas, conseguiria comprar a nossa salvação. E não é assim. Já Tiago, ele fala também de fé, mas falando que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, né? As obras, para Tiago,
é como se fosse uma demonstração da fé, você colocando a sua fé em prática, né? E através de quem tem fé em Deus, segue a Deus, quer viver uma vida de obediência, essas coisas, as obras, fazer o bem, é natural como para um ser humano a respirar. Então, para um cristão fazer o bem, fazer boas obras, é como a respiração, é algo natural que vem da sua nova natureza, né? Essa nova natureza, essa nova criatura que você se transforma com Cristo Jesus. Mas esse tema é algo bem complexo, que eu estou tentando dar uma pincelada aqui. E se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo só falando sobre essas passagens em Romanos e em Tiago, tá bom? Mas é algo que provavelmente vou fazer um vídeo longo falando sobre isso, tá bom? Eu dei uma leve pincelada. Vamos voltar pro vídeo. Né? Você pode fazer, eu faço ofertas para ir em casa do Senhor, e eu dou 10 mil, 15 mil, 20 mil, mas quando você se depara com um irmão seu que não tem um prato de comida para comer, e você fecha seu coração e começa a criar aquelas narrativas que as pessoas usam para argumentar e meio que diminuir a culpa. Não, mas vai que ele vai usar para não sei o quê. Vai que ele vai usar para coisa errada. Aqui eu estou falando de nós, irmãos cristãos, porque nós devemos ajudar primeiro o quê? Aos domésticos da fé, certo? Né? E também ajudar as outras pessoas também, né? Devemos ajudar. A questão é, a gente vendo o bem a ser feito, um local, não importa a pessoa que seja, mas se você vê que você pode fazer o bem e não o faz, você comete pecado. Entendeu? Então, você vendo que você tem um irmão, uma pessoa necessitada, e você pode ajudar, você pode fazer o bem àquela pessoa e não o faz, você comete pecado. Entende? Então ali, né, aquela viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, e aqueles ricos depositavam muito. E o Senhor Jesus passando, né, ensinando a esses discípulos, né, que ela tinha o quê? Depositado mais do que todos que depositaram na arca do tesouro, né? Vou abrir um parênteses aqui, mas eu já vou encerrar o estudo de hoje para não fugir muito. Temos o exemplo, amados, de Ananias e Safira. É uma passagem muito conhecida, né? Mas fala a respeito daquela decisão que eles tomaram contra Deus, certo? A grosso modo, basicamente, para entendermos, que eu não quero me aprofundar, uma vez que a gente pode acabar se atrapalhando no estudo, mas a grosso modo, a igreja primitiva, né, que começou com os apóstolos, depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos foram e obedeceram ao Senhor Jesus e de pregar o evangelho, né? Aquela igreja que surgiu, a primitiva, a primeira igreja que se formou, o que os membros daquela igreja faziam? Eles pegavam tudo o que eles tinham, vendiam, depositavam aquele dinheiro aos pés dos apóstolos, que o quê? Que dividiam igualmente entre todos. Ali não tinha meu e seu, existia o quê? Nosso, né? Tudo era de todos e todos viviam o quê? Igualmente. Só que Ananias resolveu, né, vender uma propriedade que ele tinha, certo? Só que ele tinha o direito de vender, a propriedade era dele. Só que o problema é a maldade que ele criou no coração. Ele quis mentir para o Deus vivo. Ali, amados, se formando a igreja, as coisas de Deus são sagradas, né? E ali ele não se atentou, né, para a santidade, né, das coisas de Deus, certo? E também para a gravidade de suas ações.
Ali ele acreditou que estava mentindo para seres humanos. Ele não se atentou que ali aquelas pessoas reunidas estavam reunidas em nome de Deus. Ao tentar mentir, ele achando que mentiria para os apóstolos, mentiria para os homens, mas ele estava o quê? Mentindo para Deus. Então ele vendeu o quê? Uma propriedade e reteve parte do dinheiro que ele vendeu aquela propriedade, e a sua esposa Safira, né, sua mulher Safira, ela sabia disso, né, e foi lá depositar aos pés dos apóstolos. Só que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, já sabia que o intento de Ananias, né, que ele tinha retido parte do dinheiro, mas deu como se não tivesse retido, como se fosse ali para viverem igualmente, né? Ananias queria fazer parte ali como se estivesse todos vivendo igualmente, sendo que ele reteve uma parte para ele, né? E lá em Atos 5, o apóstolo Pedro fala, né? Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4, guardando-a, não ficava para ti e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus, né? Então, o apóstolo Pedro falando, se ele guardasse aquela propriedade, era dele. Se ele vendesse, o dinheiro era dele. Mas por que que ele foi mentir, né? Como se ele fosse realmente depositar todo o dinheiro do que ele tinha recebido para estar ali, né? Então ele mentiu não para aqueles homens, mas mentiu o quê? Para Deus. E o que aconteceu com Ananias? Ele caiu e expirou. E a sua mulher Safira também sabia disso. O apóstolo Pedro perguntou a ela se aquele valor era o que ele tinha vendido, só que ela mentiu, disse sim. E o que aconteceu? Ela também caiu e expirou. Amados, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque muitas pessoas acreditam, né? Não sei se eu posso... tenhamos o discernimento para compreender a grosso modo o que eu estou tentando transmitir. Muitas pessoas acham que eu não vou ofertar, não vou dar dízimo, será que é bíblico, será que não é bíblico? O dízimo era só na época do Antigo Testamento, certo? Amados, tenhamos o cuidado para compreendermos que as coisas de Deus não são feitas de qualquer modo. Se no seu coração você pensa, não vou dar porque o pastor vai fazer isso, as pessoas vão roubar, você compreende que você está pensando nas coisas materiais e desse mundo? Entende? Entende que você está deixando o seu coração esse sentimento, não, eles são ladrões, eles são isso, eles são aquilo. E você está gerando dentro do seu coração um sentimento mau, um sentimento ruim, certo? O que eu aconselho? Minha pessoa aconselhando, certo? Eu não acho correto simplesmente você liberar o valor de qualquer forma, sem pensar em nada, né? Nada na vida do cristão é de qualquer forma, sem pensar em nada. É difícil para o cristão até em dar uma oferta ele tem que pensar? Sim. Você tem que perguntar a Deus, Senhor, é certo de eu ofertar? Não, Senhor, eu quero dar uma oferta para ti, certo? Você sente no seu coração. Aqui, nós vimos aqui, né? Lá em 2 Coríntios, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem, né? Então, não importa quanto você quer dar, né? Quanto você tem. O que importa é a sinceridade do teu coração. Mas cabe a você também a responsabilidade, né?
Por isso que muitas vezes a gente vê escândalos, não, porque o pastor da igreja tal só prega prosperidade, o pastor da igreja tal só tem mansão, carros. Eu não estou falando que é pecado ser rico, certo? Não é pecado ser rico. O pecado é colocar seu coração nessas coisas, né? E que nem eu falei aqui, você tendo bens e sabendo que seus irmãos tem irmão necessitado e não ajuda, você comete pecado ao não fazer o bem que poderia, certo? Mas eu estou dizendo que a nossa responsabilidade como cristãos é conhecer a verdade, a palavra de Deus, né? É buscar conhecimento cada dia mais na palavra de Deus e nos aprofundarmos nela. Porque a palavra de Deus nos diz que aparecerão falsos profetas, né, que se possível enganarão até os salvos. E aí você, como cristão, seja como ovelha, né, debaixo de autoridades de uma igreja, né, de um pastor, autoridade no sentido de pastoreio, né? Você segue. Você, como cristão, individualmente, você tem a responsabilidade de saber se o seu líder, o seu pastor, o seu bispo, o seu presbítero, afins, né? Ele está falando da parte de Deus. Veja bem, quem segue um líder cego, cai junto com ele no buraco. Dois cegos, um cego não pode guiar outro cego, entende? Então você tem que assumir a responsabilidade de, como cristão, conhecer a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, para quando aparecer o falso profeta, você saber reconhecer que ele é um falso profeta, né? E compreender verdadeiramente que aquela pessoa vem ou não vem da parte de Deus. Se você vê que ela está pregando um evangelho totalmente diferente do evangelho de Deus, que encontramos na Bíblia Sagrada, que para nós cristãos é a palavra de Deus, se ele está pregando um evangelho diferente do de Jesus Cristo, você reconhece que aquele líder é um falso líder, é um falso profeta, é um falso pastor. E aí você vai ter a sabedoria de o quê? De não estar mais congregando naquela igreja. De não estar congregando embaixo de uma falsa doutrina, acreditando mesmo que está seguindo a vontade de Deus. Mas cabe de nós, individualmente, cristãos individualmente, a responsabilidade de nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Para o quê? Para não acontecer aquilo que está em Oséias. O meu povo perece por falta de conhecimento. Aí você fala, não, mas o pastor tal, que teve um escândalo de tal, mas ele é rico e a igreja dele está lotada. Amados, eu vou falar algo agora que pode ser polêmico, mas vocês falem comigo, eu gostaria muito de ouvir vocês também. Falem nos comentários, tá? Eu quero muito ouvir vocês também. É polêmico? Mas falem nos comentários. Mas muitas ovelhas, entende? Se colocam dentro de lugares feitas por mãos humanas, feitas com tijolos, concretos, colunas, só porque na porta está escrito igreja. Mas essas ovelhas não procuram ver se os seus pastores verdadeiramente estão pregando o evangelho de Cristo, ou estão pregando o evangelho deles, ou uma doutrina diferente, amados. Mas fulano de tal pega o dinheiro e gasta com o que quer. Mas o que? Não adianta só apontar para eles, amados. A gente tem que fazer o quê? Refletir dentro de cada um de nós. Saber que o que eu estou depositando, seja minha oferta, seja uma campanha, seja o dízimo, né? Seja algo disso, né? Ver se verdadeiramente eu estou financiando algo, a obra, porque o dízimo, a oferta, é para ajudar o quê? Tanto
com os irmãos que estão necessitados, né, os domésticos da fé, como na manutenção, né, da obra de Deus, né? O nosso Senhor Jesus, o ministério dele aqui na Terra foi ajudado por mulheres, né? Susana, eu acho, Maria, né? Elas ajudavam financeiramente o ministério do Senhor Jesus. E para fazer, amados, a gente tem que pensar no básico. Para uma igreja funcionar, ela precisa de quê? Eletricidade. Ela precisa de água, certo? Se for uma igreja com pessoas, sei lá, que tem algum problema de audição e precisam ouvir algo mais alto, precisa de um microfone, de uma caixa de som, certo? Aquele pastor que está se dedicando à obra de Deus, ele está buscando Deus 24 horas, buscando a palavra e se aprofundando na palavra, e com isso, amado, talvez ele não possa ter um emprego secular, né? Por quê? Tá tão aprofundado, tão afinco de aprender as coisas de Deus, que as coisas de Deus não é assim, a gente aprende de um dia para o outro, né? É um processo. Vocês veem, eu tô acho que mais de um ano aqui com vocês aprendendo estudo bíblico. Eu ainda estou no 2º livro do Novo Testamento. Então é um processo. Então muitas das vezes, para fazer a obra de Deus, claro que é Deus que nos capacita, certo? E cabe uma dedicação, um tempo, um esforço. E pode ser que esse pastor não tenha como ter, né, um emprego secular, né? E com isso, aquele irmão, ele tem uma família, né? Então, ele precisa receber, né, para poder se manter a sua vida em prol, né, de fazer as coisas de Deus, né? Os escribas, vimos o Senhor Jesus censura os escribas, né? No Antigo Testamento, a tribo de Levi, que eram os levitas, que cuidavam das coisas do templo, né? Eles não ganharam uma terra entre o povo de Israel, mas o povo de Israel, quando tirava a sua colheita, certo? Levavam o alimento, né? Tirava o dízimo de alimento para o quê? Para sustentar as pessoas da tribo de Levi. Então, com esse intuito, hoje, né, cabe a nós quem puder, né, estar ajudando na obra do Senhor, ajudando, dando ofertas para o quê? Para a obra do Senhor. Mas, amados, Deus não precisa de nada de nós. Eu estou falando que é algo que, teoricamente, se a gente parar para pensar, é algo que precisa ser feito, entende? Precisa de uma eletricidade. E você sabe que essa eletricidade vai vir uma conta todo mês. E todo mês vai precisar o quê? De dinheiro para ser pago. Então são necessidades, são coisas assim que se a gente parar para refletir, ainda que não estejam, mas eu não sou na liderança da igreja. Eu sou só membro. Eu não preciso me preocupar com essas coisas. Claro que sim, amados. Porque se todos os membros não se preocuparem e só o pastor for se preocupar, a igreja fecha. Entende? Porque o pastor não vai conseguir pagar por todas as contas sozinho, certo? A não ser que seja um pastor muito rico, né? E aí... Mas enfim, não quero entrar nesses detalhes. Então, por que eu estou trazendo a história da Ananias e Safira? Eles trouxeram, amados, aquela oferta, né? Oferta não, como se tivessem vendido aquela propriedade por todo o valor, mas quando guardaram, né? Ananias guardou, ele veio com o coração dele errado, com um desígnio mal em seu coração, né? E aqui, essa viúva pobre, amados, ela deu tudo o que ela tinha. Tudo o que ela tinha para o seu sustento, ela depositou ali, né? E ela, a gente pode conjecturar que ela tinha o quê? Ela tinha fé em Deus, que Deus, ainda que ela tirasse tudo o que ela tinha fé que o quê? Que Deus poderia dar a ela o sustento. Então ela foi ali o quê? Ela foi ali com um coração, né? Com um coração, uma prontidão, uma vontade de o quê? De estar ofertando ao Senhor. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17, eu já falei, né? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus.
Em 2 Coríntios, versículos 6 e 7 diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, né? O que dá com alegria, certo? Não por obrigação, não porque eu tenho que fazer, não, mas sim com o quê? Com alegria no seu coração. Nós não podemos comprar, né, a nossa entrada no reino dos céus, a nossa salvação com dinheiro, certo? E falamos aqui, né, o Senhor aceita, né? Eu falei, né? Será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Certo, amados? Eu ia falar também do exemplo de Mateus 20, né? Dos versículos de 1 a 16. Esse vídeo já está ficando um pouco extenso demais, mas leiam. Vou deixar como indicação também Mateus 20, versículos de 1 a 16, que fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, certo? Não vou me aprofundar, mas basicamente é que aqueles homens, o pai de família, né, chamou trabalhadores para sua vinha, em que alguns trabalharam desde a manhã, outros trabalharam desde o fim da manhã, outros trabalharam desde a tarde, outros trabalharam à noitinha, 1 hora, né? Quase antes de acabar o serviço. E quer dizer, então aquele que trabalhou desde o começo da manhã trabalhou muito mais do que aquele que trabalhou apenas 1 hora. Só que no fim, aquele pai de família, né? Tinha aquele homem, né? Pai de família, pagou o mesmo valor para todos, uma moeda, que é o preço do pagamento de uma diária de um trabalhador, certo? E nós vemos que o quê? Que aquele pai de família, ele não está de olho no quanto se trabalha, no tempo que se trabalha, mas sim a sinceridade do coração daquele que faz a sua vontade. Deus não vê que a gente está depositando muito dinheiro, né? A gente não vai encher os olhos do Senhor porque a gente deu 1.000, 2.000, 1.000.000, 10 milhões de reais de oferta. Mas Deus vai o quê? Vai se agradar da sinceridade no nosso coração, até mesmo no pouco, né? No pouco, mas segundo a nossa sinceridade, né? Deus vai se agradar mais ainda. Amém? Então Deus vai se agradar daquela viuvinha pobre, certo? Que colocou aquelas 2 moedinhas de pouco valor, mas colocou ali nas mãos do Senhor, né? Tudo que ela tinha. E assim nós devemos aprender o quê? A colocar tudo da nossa vida, verdadeiramente colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém, amados? E assim encerramos o capítulo 12 de Marcos. Amém? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.